Bom dia, almas! Hoje em gramática nós vamos estudar concordância verbal. Eu gostaria que todos ficassem bem atentos, porque é um assunto complexo, com muitas regras. E nós vamos tentar elucidar a teoria com a prática para torná-la mais simples. Então vamos lá. Concordância verbal como regra geral. Em língua portuguesa, o verbo concorda com o seu sujeito em pessoa e em número, como regra geral. Como nós podemos ver aqui no primeiro exemplo. Os anúncios saíram com atraso. Eu tenho o verbo saíram, está no plural, porque quem saiu? Os anúncios. Então eu tenho o sujeito, um núcleo, anúncios, no plural, portanto o verbo se refere a esse sujeito, ele vai ao plural. Se fosse o anúncio, o verbo iria para o singular, porque o verbo concorda com o seu sujeito, ou seja, o verbo concorda com o sujeito, aqui ele se refere em pessoa e em número, né? Como sujeito composto. Sujeito composto anteposto ao verbo. Quando o sujeito composto, ele vem antes do verbo. Então, o verbo vai para o plural obrigatoriamente, porque ele vai fazer a concordância com os dois ou mais núcleos. Então, eu tenho aqui o verbo participaram, né? E pergunto, quem participou da festa? João e Maria. Eu tenho dois núcleos, o João e a Maria. Então eu tenho um sujeito composto formado por dois núcleos, logo o verbo obrigatoriamente vai para o plural. Certo? Sujeito composto posposto ao verbo. Agora prestemos atenção, se nós colocarmos o sujeito composto depois do verbo, aí nós podemos ter a concordância com o verbo no plural ou com o elemento mais próximo, aí é uma opção. Então nós temos aqui, ó, já chegou o verão e o calor, ou já chegaram o verão e o calor, né? Eu tenho o verbo chegou e faço a pergunta a ele: o que chegou? O verão e o calor. Eu tenho aqui dois núcleos, verão e calor, sujeito composto, portanto, pelo fato de estar posposto ao verbo, aí a gramática nos dá essa opção de singular, concordando com o mais próximo, ou concordando com o núcleo. Aí o aluno pode fazer a pergunta: professor, e o senhor, qual é a opção? Eu vou sempre fazer a concordância com o núcleo. O núcleo é plural, então eu vou sempre considerar o plural. Neste caso eu não posso dar errado ao aluno que opte pelo singular, porque existe essa abertura, tá? Aí é questão de costume. Eu prefiro o plural, fica mais lógico. Bom, sujeito formado por palavras sinônimas. Sujeito composto, formado por palavras sinônimas. Como aqui, ó. A coragem e o destemor, né? Eu tenho dois núcleos, coragem e destemor, né? Mas diz assim, palavras sinônimas, o verbo fica ou no singular ou no plural. Eu mantenho a minha fala. Eu, Moisés, prefiro a concordância com o núcleo. Tá? Mas aqui lhe dá a opção de fazer a concordância com um elemento singular. Tá? Então vejamos, a concordância, a coragem e o destemor fez dele um herói. Fica correto porque são sinônimos. Mas eu, Moisés, por lógica, fizeram dele um herói porque eu faço a concordância com o sujeito composto. Novamente, eu reitero que aqui é opcional. Aí eu tenho uma preferência, mas você pode ter outra. Tudo bem? Sujeito formado por núcleo dispostos em gradação. Os núcleos são colocados de uma forma gradativa, sequencial. Tá? O que acontece com o verbo? O verbo ele pode ficar no singular ou no plural. Então eu tenho aqui uma palavra, um gesto,
bastava para mim. Uma palavra, um gesto, bastavam para mim. Né? O que eu disse anteriormente, eu digo aqui. A opção de singular e a opção de plural. E eu gosto de concordância com os núcleos. Tudo bem? Então é uma forma correta também. Né? A concordância é feita, que é uma sequência, uma gradação de palavras, a concordância é feita com o singular ou de forma pluralizada por causa da questão do número de núcleos. Outra regra, sujeito resumido por termos como alguém, ninguém, tudo, todo, etc. Né? Aí, obrigatoriamente, esse sujeito resumido, ele deverá ficar no singular. Então, aqui nós temos como exemplo, alunos, professores, mestres, funcionários, diretores, né? Ninguém faltou. Resumiu-se tudo isso, dessa falácia toda, resumiu-se na palavra ninguém. E ninguém é singular, portanto, o verbo faz a concordância aqui com esse termo, que é o resumo de tudo isto. Tá? É uma concordância bem simples em relação ao sujeito composto. Vejamos bem, como regra geral, o verbo vai para o plural ou singular, dependendo do sujeito a que ele se refere. Em se tratando de sujeito composto, nós vamos ter a acepção de sujeito anteposto, que vai sempre ao plural. O sujeito composto anteposto ao verbo vai sempre ao plural. E quando o sujeito for composto, posposto ao verbo, nós vamos ter que ter um olhar diferenciado para cada situação, sempre nós dando a opção de concordância com o elemento mais próximo ou a concordância com o plural. Prosseguindo. Sujeito coletivo. Primeiro, verbo concorda com a forma do substantivo núcleo. O núcleo está no singular, o verbo vai para o singular. O núcleo está no plural, o verbo vai para o plural. Prático. Não importa o significado do coletivo. Tudo bem? Nós vamos fazer a concordância com palavra e não com o significado dela. Então vejamos aqui, ó. A multidão delirou com o espetáculo. É o verbo delirou. Quem delirou com o espetáculo? A multidão. Sujeito simples. É um sujeito coletivo, tá? Mas é uma palavra no singular, então o verbo fica no singular. Lembremos-nos de que a concordância é feita com a palavra e não com o significado que ela externa. Olhem aqui. As multidões deliraram com o espetáculo. Quem delirou com o espetáculo? As multidões. Então aqui eu tenho o coletivo no plural, o verbo concorda com ele, então vai para o plural. Essa regra do coletivo é semelhante à regra geral que nós iniciamos a aula. Bem? Coletivo distanciado do verbo, ou seja, eu tenho o coletivo, antes de colocarmos o verbo, nós temos outras palavras no meio. O que vai acontecer? O verbo pode ir para o plural, ele pode ir. Aí é uma possibilidade, você pode usá-lo. Eu, professor Moisés, vou fazer sempre a concordância com o núcleo. Se for um núcleo singular, eu concordo o verbo no singular. Se for um núcleo plural, eu vou fazer a concordância no plural. Então aqui nos dá a opção, ó, coletivo distanciado do verbo, né? Pode ir para o plural, embora o mais usual seja o singular, é o que eu lhes disse. Então vejamos aqui, ó. O bando, apesar do forte policiamento na região, roubou ou roubaram o banco. As duas opções estão aqui. Né? Por que o coletivo distanciado? O bando, quem roubou o banco? O bando. Este, apesar do forte policiamento na região, é um termo intercalado entre o sujeito e o verbo que cria esse distanciamento. Tá? Mas, por lógica, o bando é singular, semelhante aqui, eu vou fazer a concordância semelhante a essa. Né?
Agora, como está distante, muitos vão fazer a concordância com o significado de bando, aí é opcional. Eu lhes digo, eu, Moisés, vou pela lógica gramatical, tudo bem? Mas eu tenho que considerar que exista essa opção. Outro, coletivo com adjunto adnominal no plural. Aqui sim, às vezes, faz com que você mesmo fique na indagação, coloco no plural ou no singular? Né? Então, nos dá essa opção, o verbo pode ficar no singular ou no plural, quando nós tivermos um coletivo acompanhado de um adjunto adnominal, como nós temos aqui. Ó. A multidão é o coletivo. O adjunto adnominal é esse termo aqui, de espectadores. Né? Então, ó, o verbo delirou ou deliraram com o show. Aqui eu tenho uma explicação mais plausível. Por quê? A multidão delirou. Eu concordo, o delirou com a multidão, com o núcleo. Também é opcional, aqui tem deliraram porque faz a concordância com o adjunto adnominal. A gramática nos dá essa abertura, mas eu vou numa clássica de que o verbo ele vai concordar com o núcleo. Professor, o senhor opta por qual? Sempre pelo núcleo, como eu já lhes disse. É uma maneira de eu não errar, entende? Eu vou olhar sempre a concordância pelo núcleo. Bom, expressões como grande parte de, a maioria de, a minoria de, né, etc. O verbo pode ir no plural ou ficar no singular. Aqui nós estamos entrando em detalhes, mas se nós prestarmos bastante atenção, as regras elas poderiam ser resumidas. Mas por que estão detalhadas? Porque o aluno ele vai fazer esse questionamento. E essa expressão? E quando eu ponho isso, como que eu coloco o verbo? Por isso que concordância verbal, eu lhes disse no início, é um assunto meio complexo. Por causa do número de regras, de dúvidas que vão surgindo, aí as regras aparecem para amenizá-las. Bem? Então, expressões como grande parte de, a maioria de, etc. Né? Verbo no singular ou no plural. Então, a maior parte dos torcedores ficou de fora, ou a maior parte dos torcedores ficaram de fora. Percebam que esta regra é semelhante à de cima. Né? Mas por que aqui está? Porque o aluno tem essa dificuldade quando usa essas expressões. Elas são expressões usuais. Nós usamos no cotidiano, na nossa fala, na nossa escrita. São expressões muito usadas no cotidiano. Então, a maior parte dos torcedores ficou, está correto? Ou a maior parte dos torcedores ficaram. Aqui a concordância de ficaram é feita com torcedores. E ficou é com a palavra parte, que passa a ser um núcleo. Né? Sujeito com porcentagem. Verbo concorda com o numeral a que ele se refere. Fica no singular, né? Ou pode ir para plural. Eu vou sempre assim, o número é singular, então o verbo no singular. O número é plural, verbo para o plural. Então 50% da população votaram no candidato da oposição. Eu, Moisés, vou optar por essa concordância do número. 50% votaram. Mas muitas pessoas vão fazer essa concordância. Fazer a concordância com a população. Né? Então 50% da população votou no candidato da oposição. Eu prefiro a concordância numérica. 1% da população votou. 2% da população votaram. 3% da população votaram. É minha opção. Mas eu lembro a todos que há esta opção se tratando de numeral, relacionada a porcentagem. Outra questão. Verbos impessoais. Nossa. Verbos impessoais são os verbos
os quais nós não usamos os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles para fazermos a conjugação. Eles têm apenas a conjugação na terceira pessoa do singular. São os verbos como haver, fazer, indicando temporalidade, né? O verbo haver no sentido de existir sempre ficará na terceira pessoa do singular. O verbo fazer indicando o tempo. As expressões deve haver, deve fazer, né? Pode haver, pode fazer, vai haver, vai fazer. E os verbos fenomenais, que indicam fenômenos naturais, como choveu, trovejou, relampejou, relampeou, nevou, etc. Ventou. Verbos fenomenais nós chamamos também de verbos impessoais. Ficam sempre na terceira pessoa do singular, é regra. E regra nós não discutimos, nós as seguimos, né? Se vierem precedidos de verbo auxiliar, também devem ficar no singular. E o verbo existir sempre tem sujeito, porque ele não é impessoal e com ele concorda normalmente. Então nós vamos ver essas três regras dos verbos impessoais aqui em frases. Primeira questão do verbo impessoal haver. Pessoal, o verbo haver indicando, tendo sentido de existir, sempre em português na terceira pessoa do singular. Presente, passado ou futuro, não importa o tempo. Então, houve problemas na votação do novo projeto. Ele é impessoal. É a oração sem sujeito aqui. Então, eu não tenho um sujeito para concordar com o verbo haver. Então, olha, houve problemas. Problemas passa a ser o meu objeto direto. Aqui eu tenho exemplo de oração sem sujeito. Porque eu tenho o verbo haver, que é um verbo impessoal. Então, por regra, ficará na terceira pessoa do singular. Aqui, a expressão, Gólios disse, deve haver, deve fazer, pode fazer, né? Vai haver, vai fazer, não importa. Se a base da locução for haver ou fazer, aqui sempre vai ficar no singular. Então, olha, deve fazer 5 horas que os deputados estão conversando. O verbo fazer indicando tempo, como é o caso aqui, sempre ficará na terceira pessoa do singular. Não importa o numeral, a quantidade posposta, tá? Então, deve fazer 5 horas que os deputados estão conversando. Ou eu posso falar, vai haver, vai fazer, né? Deve haver 5 horas, deve fazer, né? Pode fazer, pode haver, eu posso fazer a troca, não importa. Já o verbo existir, como está aqui, ele concorda com o sujeito a que ele se refere. O sujeito geralmente vem posposto, né? Com o verbo existir. Ó. Não existirão casos suficientes para a prova. Vamos fazer a prova aqui? Vamos descobrir qual é o sujeito? Eu faço a pergunta o que ou quem sempre antes do verbo. O que existiu para a prova? Ou o que existiu? A pergunta sempre é feita no singular. Casos suficientes. Casos suficientes não existiram para a prova. Ou casos suficientes para a prova não existiram. Então eu tenho o sujeito posposto, como está aqui, casos, é o núcleo, está no plural, o verbo vai para o plural. Então se fosse aqui, ó, não existiu um caso para a prova, o verbo vai para o singular porque eu tenho um caso. Mas como a palavra caso está no plural, então o verbo existir concorda com ele. Lembremos-nos de que existir não é um verbo impessoal. Vejamos aqui, ó, uma locução com o verbo existir. Por que agora aqui o verbo está deverão, né? E em cima é singular. Eu disse que verbo fazer e haver, indicando o tempo, a locução sempre fica no singular, é regra. Aqui não é nem fazer nem existir, e nem haver, é o verbo existir. Então, deverão existir casos, ou seja, casos deverão existir mais significativos da doença. Ou
casos mais significativos da doença deverão existir, porque a palavra casos é o núcleo do sujeito. E o núcleo, ele está no plural, portanto aqui a expressão vai para o plural. Fica-se deverão existir. Concordância com o sujeito. Né? E finalizando aqui a concordância verbal, nós temos, né, a questão do verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo intransitivo. Nós temos verbo transitivo direto, ou seja, o verbo acompanhado do pronome apassivador se. Então, para eu ter a pronome apassivador, vamos lembrar que é necessário que nós tenhamos o verbo transitivo direto. O que é verbo transitivo direto? É um verbo que transita e ele precisa de um complemento sem auxílio de preposição. Tá? Então, é o verbo que eu faço. Após ele, eu faço as perguntas quem ou o que. As mesmas perguntas que eu faço para descobrir o sujeito antes do verbo, eu descubro o objeto direto depois do verbo. Então, usando o verbo transitivo direto mais se, este se, ele passa a ser pronome apassivador. E aí, o verbo vai para o singular, porque o sujeito vem posposto e vai estar no singular. O verbo vai para o plural, porque o sujeito vai estar posposto e vai estar no plural. Então aqui uma frase bem tradicional, né? E uma frase propagandística. E muitas pessoas têm a ideia de que tem que colocar numa plaquinha na frente de casa o pronome com o verbo. É elegante, só que elas esquecem da regra principal. O verbo concorda com o sujeito a que ele se refere. E o verbo transitivo direto, como o verbo vender, né, nesse caso tem o sujeito posposto. Então vejamos aqui, ó. Vende-se esta casa. E vamos descobrir o sujeito. O que é vendido? Esta casa. Então aqui eu tenho sujeito simples. Casa está no singular, então o verbo fica no singular. Esta casa é vendida. Aqui eu tenho um exemplo de voz passiva sintética ou voz passiva pronominal. Né? Na voz passiva analítica fica esta casa é vendida, mas não dá ideia de propaganda, por isso que nós usamos a forma mais sintetizada. Então aqui o verbo no singular porque o sujeito está no singular. Colocando casa no plural, o verbo vai para o plural. Vendem-se estas casas. Sujeito simples, tá? Sujeito só tem aqui um núcleo que é casas, como está no plural, a palavra casas, o verbo vai para o plural, tá? É um exemplo dessa regra aqui, tudo bem? Verbo transitivo direto, mais se, esse se é pronome apassivador. O sujeito vem posposto, concorda com o verbo a que ele se refere. Singular com singular, plural com plural. Agora, verbo acompanhado do pronome se, que chamamos de índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, o sujeito vai estar indeterminado. É regra, o verbo fica na terceira pessoa do singular mais se. Pouco importa se depois vem singular ou plural. Vejamos aqui. Precisa-se de funcionários. Eu tenho o verbo precisar de. Quem precisa, precisa de. Olhem a preposição aqui. Então, este se é índice de indeterminação do sujeito. Essa oração não tem sujeito determinado. Existe um sujeito, mas nós não sabemos qual é. Por isso que ele está indeterminado. Tá? Então, ele fica no singular. É regra. De funcionários experientes é objeto indireto. Por quê? Isso aqui é um verbo transitivo indireto. Ele precisa de um complemento ligado por preposição. Tá? Embaixo, vive-se bem em Andradina. O verbo viver é um verbo intransitivo. Quem vive, vive. Então, este se é índice de indeterminação do sujeito. Essa oração tem sujeito indeterminado, né? E o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, verbo intransitivo, que é aquele que tem sentido completo. Este se é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Então, o sujeito dessa oração, ele é indeterminado.
O verbo fica na terceira pessoa do singular. Precisa-se de funcionários experientes. O verbo precisar de, né, verbo transitivo direto. O se, que é o pronome, ele é índice de indeterminação do sujeito. Isto é, o verbo fica na terceira pessoa do singular. A oração tem sujeito indeterminado. Vejamos bem. Concordância verbal. Quantas regras de concordância verbal nós apresentamos? É claro que para o aluno entender uma explicação mais resumida, né, é esperado que ele tenha tido aprendizagens, ensinagens e aprendizagens das regras gramaticais, né, que alimentam esse tópico. Então nós falamos aqui de verbos, nós falamos de núcleo, nós falamos de sujeito, nós falamos de impessoalidade do verbal, né? Nós falamos de questão de núcleos, de adjuntos adnominais. São conhecimentos anteriores que formam esse conteúdo. Tudo bem? Bom, eu espero que todos tenham entendido e até a próxima aula. Bom dia!